do poder. Toda última quarta-feira de todo mês, né? Passado uma mensagem, né, de aprendizado para cada um de nós. E a mensagem de hoje vai ser falada sobre Barnabé. Barnabé, o conselheiro, né? E pelo título a gente já percebe já que foi alguém que aconselhou, né? Que ali nos momentos ali, a gente vai ver aqui no decorrer aqui, o que ele fez, o que ele deixou de fazer, né? Como ele se comportou. E a gente vai tirar como lição, com certeza, a história de Barnabé hoje para a vida da gente aqui. E agora, nesse momento, antes da gente começar aqui a passar os slides, eu peço que vocês curvem a frente de vocês e vamos em oração falar com o nosso Deus. Santo Deus, nosso Pai amado, louvado e exaltado seja sempre o teu santo e eterno nome. Amém. Deus bendito, nessa noite nós estamos aqui pela tua misericórdia, pelo teu amor, pelo teu Santo Espírito, meu Deus, que trouxe a cada um de nós aqui nessa noite. Amém. Nessa noite, Deus, nós queremos te pedir perdão pelo pecado cometido, mas também queremos te pedir, Senhor, que o teu Santo Espírito nesse momento seja manifestado e que a gente tenha a compreensão da tua palavra e principalmente tenha o desejo de pôr em prática também em nossas vidas. Amém. Nós te pedimos, meu Deus, amado, essas bênçãos em nome e por amor do teu Filho amado, Senhor Jesus. Amém. Amém. Bom, olha só, o texto base, né, que está em Atos, né, o capítulo 4, versículo 36, né, que diz assim: José, aqui os apóstolos chamavam de Barnabé, que quer dizer filho da consolação, um levita natural de Chipre, né? Então aqui fala um pouquinho de Barnabé, de onde ele era, né? E aqui os imagens que a gente vai ver, pode passar o primeiro? Esse lá no primeiro slide lá. Isso, esse aqui é o tipo, né, Barnabé, o conselheiro. O próximo atenção, Barnabé na Bíblia e na história. Aqui me fala alguma coisa de Barnabé que diz assim, olha, o nome mencionado 33 vezes. 33 vezes na Bíblia, no livro de Atos, Coríntios, Gálatas e Colossenses, né? Ele foi o grande divulgador do cristianismo na ilha de Chipre. Foram encontradas muitas ruínas de igreja cristã na cidade vizinha, né? A Salamina, né? Famagusta, que são atribuídas ao evangelho feito por ele. Então, olha só, nesse período aí, Barnabé, ele se caracterizava por seu dom de exortação, segundo, né, o comentário bíblico do sétimo dia. Então ele tinha o que? Ele tinha o prazer, né, ele tinha esse dom concedido, né, por Deus, dele exortar as pessoas, dele levar a palavra de Deus de maneira que as pessoas também ouviam, né, e entendiam através do Santo Espírito e também colocavam em prática também. Tanto é que muitos também se achegaram a Cristo, se renderam aos pés de Cristo, entregaram suas vidas, né, através, né, do trabalho de Barnabé. Ele compreendeu o chamado, né, que Deus fez e foi. E ele também não foi só. Além de estar com Deus, o Espírito Santo, ele tinha também um amigo dele, Paulo, que a gente vai ver agora aqui também no decorrer também dos outros slides. Olha só o que diz mais aqui. Olha só. Segundo aqui o Russell Campbell, ele tem esse comentário sobre Barnabé, diz assim: era um homem de família judia, da classe sacerdotal, que se tinha fixado na ilha de Chipre. Clemente de Alexandria presta-nos a informação que Barnabé era um dos 70 discípulos, né? A gente conhece os 12 discípulos, né? E nesse comentário ele diz assim que ele se destacava, né, que ele sendo como também considerado, né, um discípulo também. Todo aquele que leva a palavra do nosso Deus pode ser considerado discípulo. Nós não somos também discípulos também do nosso Deus, nós já levamos o Evangelho, tanto aqui dentro quanto fora também para as pessoas também, né? Então olha só, continuando. Olha só, Barnabé, um homem generoso. Uma das características, né, de José, que a gente vai ver aqui, de Barnabé, que a gente vai ver aqui várias características dele. Olha só, em Atos 4,37, né, diz assim, ó, destacava-se na comunidade de Jerusalém por sua generosidade. Entregou tudo o que ganhara com a venda de seu campo aos apóstolos. Aí vem uma perguntinha, né? Ele foi o quê? Generoso. Aqui o versículo é bem claro em dizer, né, que ele tinha, né, ele se destacava na comunidade, né, e ele entregou tudo que a Bíblia relata, ele entregou tudo que ele tinha depois que ele vendeu, né, essa propriedade lá, esse terreno, e aí com esse dinheiro que ele
né, que ele adquiriu, ele foi e colocou o quê? Aos pés do discípulo. Né? E aí vem a perguntinha, né? Barnabé achou, né, em seu coração ali somente de fazer bem ao próximo, né? Porque ele sabia que com aquilo ali, ele estava o quê? Ajudando com a pregação do Evangelho. E aquela famosa perguntinha veio para cada um de nós. Quanto a gente está disponibilizando do que a gente tem, dos nossos dons, dos nossos talentos, do tesouro, né, de tudo que Deus põe à nossa mão, né? Quanto a gente está disponibilizando? Vocês hoje aqui, essa noite, aqui disponibilizaram um pouco do tempo de vocês para vir aqui, né, ouvir a palavra do nosso Deus bendito. Louvado seja Deus por isso. Então, com certeza, ao sair daqui, a gente vai aprender algo com Barnabé, né? Porque ele, um dos pontos é a questão da generosidade. Ele provavelmente ele não pensou, né, o quanto ia faltar, o quanto, vamos dizer assim, ia ficar pouco no bolso de Barnabé, mas ele não pensou nisso. Ele só viu adiante, ele só viu o que? O próximo, ele só viu a pregação do Evangelho. Foi isso, era o que mais importava para Barnabé, era isso, era a pregação do Evangelho, era que a mensagem do Deus bendito chegasse, né, para outras pessoas também conhecerem esse Evangelho, para que pudesse ser liberto, né, do mal, do pecado, né, reconhecer que Cristo, na vida do ser humano, deve ser tudo. Né? O próximo slide diz assim, ó. Barnabé e Paulo levaram uma coleta da comunidade para Jerusalém, onde muitos irmãos estavam passando fome. Olha só, mais uma vez a generosidade, né? Agora de dois, Paulo e Barnabé. Em Atos 11, de 27 a 30, né, relata isso lá, né? De Barnabé, um homem generoso. Passando, por favor, olha só. No comentário bíblico adventista, na página 176, diz o seguinte: parece que Barnabé teve que trabalhar mais tarde para seu sustento, como também o fez Paulo. É possível que Barnabé houvesse sido escolhido como exemplo de liberalidade dentro da igreja primitiva, porque tinha algo de extraordinário no tipo de sua dádiva ou na natureza do sacrifício que fez. Então, é só, lá no comecinho, né, ele teve que trabalhar mais tarde. Então, a gente pode ver, sabe que aqui, um desprendimento da parte dele com ele mesmo, né? Ele se interessava tanto assim pelo bem-estar do próximo, sabe? De Cristo ser apresentado para as outras pessoas, que para ele era o que importava. Sabe? Ele não pensava como muitos hoje em dia pensam, né? Aquela questão do trabalho e mais trabalho. Porque através do trabalho vem o dinheiro. E o dinheiro eu posso comprar isso, posso comprar aquilo outro, eu posso satisfazer as minhas necessidades. Como sempre o eu. Né? E Barnabé, ele se desprendia desse eu dele. Então isso fazia com que essa generosidade posta através do Espírito Santo, né, de Deus, porque a gente, quando tem os nossos atos bons, vamos dizer assim, é quem que é? Não vem da gente. É o Espírito Santo de Deus trabalhando na vida de cada um de nós para a gente ter esses atos bons. Né? Porque a nossa natureza pecaminosa é o tempo todo de fazer o mal. Um contraste que a gente vê que a Bíblia mostra para a gente em relação de Barnabé, que se desprendeu, né, que ali o dinheiro que ele conseguiu, né, através de uma venda, ele entregou lá nos pés do discípulo, porque sabia que fazia parte da obra de Cristo. E a Bíblia relata que logo mais abaixo, lá no livro de Atos, que a gente pode ver lá, Ananias e Safira, né, um casal que brotou o quê? A ganância no coração dos dois. Foram, né, a Bíblia relata que eles foram lá vender um terreno que eles tinham, né, deram uma parte para onde tinha que ser, ou seja, para ajudar as pessoas, né, e aí a outra parte que aconteceu? Embolsaram, né, a ganância cresceu no coração deles, né, assim como cresceu também lá no céu também, no coração de Lúcifer, né, a ganância deles cresceu mais do que Deus. E aí aconteceu a história quando Ananias e Safira acabaram morrendo, né. Então, olha só, esse desprendimento que Barnabé tinha ajudou muito ele na vida espiritual dele. Passando, olha só, Barnabé, acolhedor e sensível às necessidades dos outros, né? Olha, Deus providencia com fidelidade indivíduos menos famosos que se aproximam de você dizendo: ei, sou do seu time, permita que o apoie nessa dificuldade.
Foi exatamente isso que aconteceu com Saulo em Jerusalém. Alguém surgiu voluntariamente. Não precisava fazer isso, mas era o seu desejo, seu nome, Barnabé. Então, olha só, aqui no comecinho, né? Deus, ele providencia, né, com fidelidade indivíduos menos famosos. Né? Ou seja, a gente houve relato, né, na Bíblia, assim, no nosso meio também, assim, pessoas assim que, por muito falar, né, que falam com eloquência, né, a gente vê pessoas aí fora, dentro da igreja, às vezes a gente comenta assim, né, poxa, o irmão ou a irmã fala tão bem, se expressa tão bem, sabe, mas a vida não condiz com o que fala, né, fala de um jeito e procede do outro. Então, como é que fica essa situação aí, né? Então, nesse caso aqui, Deus pega o quê? Pega pessoas também que às vezes não têm uma formação acadêmica, mal têm, né, o ensino fundamental e prega de um jeito, leva o evangelho, sabe, como se deve ser levado. Amém. Sabe? Fala de um jeito que a gente percebe que realmente a pessoa ali, todos os dias está ali em comunhão com Deus, procurando fazer a vontade do alto e não a vontade da terra. Então, quando Deus realmente, quando Ele usa, quando Ele providencia isso, e a gente pode ver que é por causa disso, que a palavra do nosso Deus bendito continua de pé e continua valendo. Eu tenho certeza, e eu, da outra vez que eu vim aqui, a última vez que eu vim aqui, eu estou vendo aqui, como eu te falo, carinhas novas, né? O irmão aqui, o Alano, né? E o Daniel me disse, né, que foi batizado. Então, assim, pessoas que estão entrando. Então, o Evangelho de Deus, a palavra de Deus continua valendo. O Espírito Santo continua agindo na vida de cada um de nós. Então, realmente, o nosso Deus bendito continua fazendo o papel dele. Continua curando, continua salvando, continua abrindo a mente das pessoas através do Santo Espírito, para que as pessoas se acheguem a Cristo, né? E que depois que chegar, não saia mais, porque não há lugar melhor do que estar aos pés de Cristo. Amém. Vamos ver o que diz o próximo? Olha só, ainda falando aqui de Barnabé. Olha, ele como acolhedor e sensível. Nesses 3 pontos aqui a gente pode ver que, olha só o que diz dele aqui, né? Influência na vida de Saulo, né? O quanto Barnabé influenciou. Olha só, ele acreditou nele antes de outros. Ele defendeu sua liderança, ele delegou poder para alcançar seu potencial. Olha só a importância dos nossos bons atos, né? Da nossa também, eu posso falar assim, dos nossos atos, nossas atitudes, né? Do nosso exemplo. Muitas das vezes, a gente como cristão, a gente quer só falar. Se a gente vê alguém que não é da igreja, a gente quer falar. Porque ele não é da igreja ainda. E chega lá, sabe, e vai. E às vezes chega até uma mensagem perturbante. E Cristo, quando esteve aqui nessa terra, ele não chegava com mensagem nenhuma perturbante. Ele, com amor, ele falava. Com amor, ele cativava. E ali muitas pessoas se renderam aos pés de Cristo. A gente, como cristão, a gente deve chegar com mansidão. Porque a gente aprende na palavra de Deus que o fruto do Espírito, que está lá em Gálatas, o livro de Gálatas lá, ensina para a gente que um deles lá é o amor. Então, por que a gente tem que chegar? A Bíblia também fala para a gente também, para a gente não julgar. Então, por que a gente chega logo julgando? Então, são detalhezinhos, sabe, que a gente vai aprendendo na nossa caminhada cristã. Porque se a gente não está aprendendo, então o que a gente está lendo? Será que a gente não está lendo a Bíblia como se deve ler? Será que a gente não está pedindo a orientação do Espírito Santo para abrir a nossa mente, para a gente colocar em prática o que a gente aprende também? Então, olha só, a gente pode ver aqui que ele é como acolhedor e sensível também aos outros, né? O próximo. Olha só, Barnabé é um homem de confiança. Então, a gente já viu generosidade, né? A gente viu vários pontos aí, o próximo é esse daí, né? Da confiança, né? Em Atos dos Apóstolos, na página 86, diz assim, ó: os trabalhos de Barnabé em Antioquia foram ricamente abençoados e muitos foram acrescentados ao número dos crentes ali. Aí é feita outra perguntinha. Por que será que os trabalhos de Barnabé, lá em Antioquia, foram ricamente abençoados? Será que Barnabé, quando se levantava, a primeira coisa que ele fazia, ele pegava o celular, olhava o Zap, olhava o Instagram, ele olhava o Face, ele olhava o que tivesse de redes sociais?
Aí depois se passava já umas boas horas. Aí depois que ele ia, eu tenho que primeiro fazer a minha devoção. Aí ele chegava nas carreiras rapidinho lá e passava, lia a lição da escola sabatina. Gente, isso é só um exemplo, tá? Sabe, lia a escola sabatina, pegava o reavivado, lia e não entendia nada. Porque na mente dele já estava o que ele tinha visto no Instagram, no Face, no Zap, sabe? Então assim, o que acontece? Desse jeito que eu falei, não tem como Deus está abençoando, não tem como ficar, quando ele se levanta de manhã, a mente da gente está repousada, está mais fresquinha. Então esse é o momento da gente chegar e conversar com o nosso Jesus bendito. Se colocar de joelhos, chorar aos pés dele, se humilhar, agradecer pelas bênçãos dele, sabe? Então, com certeza, Barnabé, quando ele foi abençoado e quando tudo que ele fazia também foi dizer aqui, olha, e muitos foram acrescentados ao número dos crentes ali. Então, a gente pode ver aqui que a gente não anda só. A gente, quando anda só, o que acontece? A gente pensa que está só, mas tem alguém do lado só, né, fazendo igual como fez lá no céu, né? Buzinando no ouvido dos anjos. Foi isso que Lúcifer fez, né? E assim também aqui na terra, quando a gente decide ficar só, deixar um pouquinho Cristo de lado, né? O inimigo de Deus, ele está, né? Lá aqui, falando o tempo todo, né? Por isso que muitos deixam de ouvir a voz do Espírito Santo para estar ouvindo a voz do inimigo. E a voz do inimigo, a gente sabe que quando a gente dá a voz para o inimigo, o nosso prazer da carne é aflorado e a gente vê qual é a consequência. A consequência é a gente distante de Deus e sem bênçãos na vida da gente e sem bênçãos também na vida do próximo. Porque se a gente quer viver uma vida de santidade, que é o que a gente deve estar vivendo nesses últimos dias desse mundo, é viver vida de santidade, é viver separado das coisas que o mundo oferece. Porque como é que pode, né, a gente se entregar a Cristo, mas com reserva? Né? Se entregar a Cristo com reserva é você fazer uma coisa no lado cristão, mas ao mesmo tempo, sabe, acariciando assim aquelas coisinhas interessantes que atrapalham. Isso atrapalha muito. E a gente pode ver aqui que Barnabé, os trabalhos dele em Antioquia e assim em outros lugares também, que acontecia, ele prosperava, né, nos trabalhos. Deus, olha só, foram ricamente abençoados. Então isso aí é um exemplo muito grande para a gente. Às vezes a gente pensa em fazer evangelismo dentro ou fora da igreja, mas a gente não tem aquele preparo, a gente não tem aquela busca do Espírito Santo, sabe? Para você chegar e ali, sabe? Nós somos apenas um canal, um condutor. Nós somos assim como esse fio de energia que chega aqui para poder a luz aparecer aqui, assim também somos nós somos apenas um canal. Então, quando a gente deixa o Espírito Santo agir na vida da gente, né, a gente se lembrando que o nosso próximo, a gente tem que acolher, tem que amar, tem que fazer como o Barnabé fez, né? E ele se preocupava também. Vamos ver aqui o próximo? Olha só, ele também, Barnabé, é um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Então, aqui nesse relato, a gente aprende, a gente já tem a resposta, o porquê, né, que ricamente foi abençoado, né? Então, olha só, Atos 11, 24. Porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. Está vendo só como a gente, quando é uma pessoa, né, bom, que a Bíblia fica parece uma contradição, porque a Bíblia diz que não há um bom sequer, né? Bom somente o nosso Jesus, o nosso Deus bendito. Mas nesse sentido aqui, olha só, porque era um homem bom, cheio do Espírito Santo. Era o Espírito Santo e a fé dele que fazia com que ele se tornasse um homem bom. Porque a palavra de Deus fala para a gente que o fruto do Espírito, o amor, mansidão, domínio próprio, longanimidade, benignidade, sabe? Todas aquelas coisas boas que está escrito lá, quando a gente pratica, aí sim nós estamos com o Espírito Santo de Deus. Mas quando a gente não pratica isso, pode ter certeza que não está. Porque se eu lá em casa, se eu não tenho mansidão, né? Lá em casa é só só o Daniel e meu marido. Então, se eu não tenho mansidão com eles, se eu não tenho amor por nenhum dos dois, se eu não tenho todo esse fruto do Espírito, então como é que eu posso dizer que eu tenho o Espírito Santo comigo? Eu não posso dizer isso. Não tem como eu dizer, abrir a boca e falar que eu estou cheia do Espírito Santo. Porque a gente sabe que muitos por aí pregam que o Espírito Santo é algo totalmente diferente do que está escrito na palavra de Deus. O Espírito Santo é toda aquela euforia, é você se sentir que você está quase flutuando, sabe, está em êxtase. E a palavra de Deus mostra que não é isso o Espírito Santo. O Espírito Santo
vocês puderem procurar na casa de vocês, eu só não estou lembrando agora aqui do versículo, mas se eu não me engano é Gálatas 5:11, eu sempre me confundo com os... Se eu pudesse achar aqui rapidinho aqui para vocês, mas eu acho que eu não vou achar. Mas vocês deem uma olhadinha, quem tiver Google, achei. Olha só, mas Gálatas 5, a partir do 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então o Espírito Santo é bem claro em falar para a gente no livro de Gálatas o que é realmente. Então provavelmente a gente viu aqui Barnabé generoso, né? Então o que havia nele? Bondade para com o próximo. Então, por isso que é dito aqui que ele tinha o Espírito Santo na vida dele, né? Amém. O próximo, olha só, ele era uma influência inspiradora, era um líder que produzia resultados. Olha essa palavrinha bem aqui, ele era líder. Muitos de nós somos líderes dentro da nossa igreja, né? Dentro da igreja que a gente frequenta, né? Departamentos disso, departamento daquilo outro. Mas a gente como líder, olha só, né? Ele tinha uma influência inspiradora. Será que a gente como líder, a gente tem inspirado alguém, né? Com o trabalho que a gente faz na igreja, seja nos departamentos, vamos dizer, música, né? Vamos dizer, desbravadores, todos os departamentos que vocês conhecem, mordomia cristã, né? Até mesmo o secretariado, né? O outro aqui, como é? A parte financeira, esqueci agora. Isso, a tesouraria, sabe? Então, assim, são vários departamentos que a igreja tem. Mas aqui, como ele diz aqui, ó, será que a gente está tendo essa influência, né, como líder, né? A gente sabe que a igreja adventista, no decorrer do ano, ela tem muitas programações, né, assim com temas específicos, né? Esse aqui é um deles, a Quarta do Poder. A gente já sabe que toda a última quarta-feira do mês, né, acontece aqui, né? Já vem os sermões prontos, né? E assim também tem a colheita, tem primavera, né? Tem a Semana Santa que a gente usa também esse tema também, né, para trabalhar também, né, para a pregação do Evangelho ser passada. Então, assim, que influência a gente está tendo, que envolvimento a gente está tendo realmente como líder, né, da nossa igreja? Será que as pessoas conseguem ver assim, né, a gente trabalhando assim, fazendo um bom trabalho? Porque a gente tem que pensar que quando a gente faz esse trabalho, é para o próximo, né? É Deus nos ajudando e a gente fazendo para o próximo. Porque a gente aprendeu que os 2 maiores mandamentos, qual que é? Amar a Deus e o amor ao próximo também. Então, se a gente não tem o cumprimento desses 2 mandamentos na vida da gente, tem algo de errado, com certeza. E olha só, se eu não me engano, acho que o próximo aqui. Barnabé foi buscar Saulo e designar a ele uma missão, né? Em Atos 11, versículo 25 a 26, é o seguinte: depois Barnabé foi a Tarso, à procura de Saulo, e quando o encontrou, levou para Antioquia. Então, olha só, próximo. Olha só, Atos 13, 2 e 3. Enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: separem-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo as mãos sobre eles, os despediram. Olha só, 2 pontinhos que a gente pode ver de diferença aí. Olha, enquanto eles estavam adorando o Senhor, né, e jejuando. Vocês querem ver na batalha quando hoje em dia é bem mais moderno, né, as batalhas, né? As pessoas quando vão com um armamento bem pesado mesmo, né? Para quê? Para derrotar o inimigo. E aqui vocês viram aqui também tem um armamento também muito poderoso, né? Adoração ao nosso Deus, né? E que é oração também, e esse jejum, né? O povo, ele sabia que quando jejuavam, né? Quando tinham um intuito, algum propósito, né? As bênçãos de Deus vinham, a vitória vinha. Né? A Bíblia é bem clara em relatar, né? Esther, quando ela estava naquela situação,
E ela sabia que se ela contasse lá para o rei, né, para o ministério, que como saiu o decreto, que ela morreria. Então, o que ela pensou, né? E falou, mandou um recado para o seu povo, que todos eles, né, jejuassem e orassem por 3 dias, né? Não era para comer nada, não era para beber nada, né? E o que aconteceu? Eles fizeram isso. E não veio a vitória, não veio o resultado. O que foi que aconteceu? Ela não morreu, né? Tinha um decreto, mas ela não morreu, nem o seu povo também não. Então, a gente pode ver aqui que a gente, quando tem missão para sair, né, para fazer a obra do nosso Deus, a gente não pode ir de qualquer jeito. A gente não pode ir porque a gente passa vergonha. O inimigo de Deus prevalece porque a gente não tem esse preparo. Então a palavra de Deus fala para que a gente tem que ter esse preparo. É jejum e oração. A gente, ser humano, é engraçado. A gente, quando está com raiva, né, de alguém, algum parente, dentro de casa, marido, namorada, filho, a gente não consegue comer. A comida não entra na boca. A gente sabe também que o jejum não é só de comida. O jejum sem a comida, sabe para que serve? O jejum sem a comida é assim. Quando a gente está assim com uma barriga cheia, com bucho, agora falar um bucho. Quando a gente está com o bucho cheio, sabe assim, que tomou aquele açaí com peixe salgado, seja com o que for, o que acontece? A gente não consegue pensar. Mas quando você não está bem com fome, eu com fome também, eu não consigo pensar com fome. Mas se você tiver assim, sabe, com o estômago assim, mais ou menos, sabe, você consegue pensar. É aí que o Espírito Santo vai agir. Porque quando você lê a palavra de Deus, ele vai dar um entendimento. Porque com sono, com o bucho cheio, ninguém entende nada, gente. Não tem como entender. O Espírito Santo bem que se esforça, faz a parte dele. Mas não tem como uma pessoa com a mente ali, com sono, querendo dormir e aprender algo da palavra de Deus. Então, assim, quando a gente se abstém de certas coisas, a gente deixa certas coisas de lado, o Espírito Santo atua de um jeito, gente, que acontece, os milagres acontecem. Isso é maravilhoso de saber e de ver também que como Deus tem agido na vida de cada um de nós. Não foi só no tempo daquele tempo, não. Deus continua agindo assim. A gente que busca pouco o nosso Deus bendito. Se a gente buscasse, clamasse com fervor, nossa, mas eu tenho fé em Deus que a gente vai ver maravilhas no nosso meio, se Deus quiser. Amém. Olha só o que diz o próximo aqui. O exemplo de Barnabé nos ensina a sermos generosos, acolhedores e confiantes no potencial alheio. Nesse tema de hoje, há uma situação que quando Barnabé ele pediu para que Marcos também fosse com ele também nessa caminhada. Só que aconteceu, Saulo disse que não, porque Saulo estava meio assim, sabe, ele tinha saído um pouco, ele foi dar uma voltinha, ele não estava assim tão fervoroso, sabe, em levar o evangelho. E aí o que aconteceu? Saulo achou melhor não levar ele. Mas Barnabé falou o quê? Não, espera, a gente vai levar, deixa ele aqui comigo, das minhas palavras eu estou usando, deixa ele aqui comigo, com certeza ele vai ter serventia daqui a um tempo. E o que aconteceu? Hoje em dia tem um livro de Marcos na palavra de Deus. Né? Então, quando ele diz bem assim, ó, que ele era acolhedor, né, confiante no potencial alheio. Então ele confiava que ali Marcos, mesmo assim meio balançado, ainda não tão firme, ele poderia ser sim um vaso na mão do Senhor para ser moldado. Então, essa questão é o que nós devemos aprender na noite de hoje. Essa mensagem aqui, né, que Barnabé ele ensina que a gente deve ser o quê? Generoso, acolhedor e confiante no potencial alheio. Às vezes a gente vê pessoas da igreja, irmãs que entram, irmãs, né, que entram, e a gente olha assim, não, mas não tem capacidade de exercer, de estar na frente de um carro. Não, porque ela não, sabe, não canta legal. Não, porque ela tem para varrer, nem sabe nem varrer direito, sabe? Não, assim à frente não, é muita responsabilidade. Ela ou ele não tem responsabilidade. Barnabé enxergava de outro jeito. Ele enxergava desse jeito aqui, ó. Ele via potencial. Ele via. Os escritos de Ellen White, né, do Espírito de Profecia, fala, né, que a gente deve enxergar o próximo como um candidato ao céu. Não enxergar ele, não, mas a verdade, não, já está perdido, já está perdida, não quer nada com nada. Então, já que eu quero nada com nada, esse não é o nosso papel. Nosso papel é chegar e exortar, assim como Barnabé exortava, sabe, chegar com mansidão, com o Espírito Santo na vida dele, e ele conseguia levar. E vocês viram aqui no relato que muitas pessoas, né, se renderam aos pés de Cristo. Amém. Que nessa noite a gente tenha aprendido aqui, que a gente
tem que tirar um tempinho com o nosso Deus, um tempo de qualidade, né? Ver os personagens com quem a gente aprende, né? Saulo aqui também, Barnabé, eu tenho certeza que ele foi um bom conselheiro. E a gente pode ver isso também no aprendizado que Saulo também teve na vida dele. Que nessa noite a gente tem aprendido que mais do que conselheiro também é o nosso Deus bendito, nosso Jesus. Amém. Nosso Jesus bendito, ele foi um grande conselheiro e ele ainda continua sendo. E aqui no livro de João, o capítulo, aqui, João 3, um versículo muito conhecido, né? 3,16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Então a gente pode ver que nesse versículo, o nosso Deus bendito, né? Que teve e ainda tem compaixão, amor, misericórdia, Ele que nos ama tanto, Ele que quer nos ver no céu, na nova terra. E é por isso que Ele continua aqui chamando a mim e a você todos os dias de nossas vidas, através do Espírito Santo, para que cada vez a gente permaneça firme nesses caminhos, porque o nosso Jesus breve está voltando. Amém. O mais próximo que a gente possa imaginar, Jesus já está às portas. Amém. E que a gente possa se lembrar, assim, na história de Barnabé, como ele foi, né, um bom homem, existe também o nosso Deus bendito, que é bom, é o melhor. Com certeza é melhor para a vida de cada um de nós. Amém. Nesse momento, nosso Deus vai ser louvado com uma mensagem musical. Santo Deus, glorificado e exaltado seja sempre o bom. Deus bendito, obrigado pela mensagem dessa noite, Senhor. Amém. Mais do que os exemplos, meu Deus, que Barnabé deixou, o exemplo maior, Cristo Jesus, o teu Filho amado. E o Amém. testemunho, meu Deus, também teve tudo isso que Barnabé teve muito mais, porque Ele é o próprio Deus. Generosidade, amor, principalmente o amor, foi o que mais Cristo teve e tem por cada um de nós. Deus bendito, nessa noite, nessa despedida agora aqui para nossos lares, nós queremos pedir mais uma vez perdão pelo pecado cometido, Deus. Seja através de palavras, de pensamentos e atos. E queremos te pedir, Senhor, assim como o Espírito Santo esteve na vida de Barnabé, que esteve na nossa vida também. Nos convencendo, meu Deus, do pecado, da justiça e do juízo. Nos convencendo que teu Filho amado Jesus está prestes a voltar. Deus bendito, nos dá um retorno na tua santa paz, nos nossos lares. Um restante de semana também na tua santa proteção. Um sono também na tua santa proteção, que a gente possa acordar, meu Deus, buscando primeiramente a Ti, Santo Deus. Amém. Porque diz a Tua palavra, buscar em primeiro lugar o reino dos céus. E depois tudo vai ser acrescentado quando se querer a Sua vontade. Nos ajuda a crer todos os dias desse versículo, meus amados, na Tua palavra. Nos despede, meu Deus, na Tua santa paz, porque te pedimos e te agradecemos. Em nome do Teu Filho amado, Senhor Jesus. Amém.